Meus irmãos, Salmo 103, versos 10 a 12, eu quero ler com vocês e pensar um pouquinho nisso. Eu não sei se aí está quente, se não está, se está bom, se precisa aumentar, eu diminuir a temperatura, né, no caso, mas aqui em cima está meio quente, viu? Eu não sei qual foi a temperatura que regularam aí os ar-condicionado, apesar do clima estar razoavelmente gostoso em Cuiabá, mas se você tiver aí, a Lília está ali já reclamando, né, do calor. Então aumente aí, ou diminua, na verdade, né, a temperatura, para ficar um pouco mais frio para nós. Queridos, Salmo 103, versos 10 a 12, eu queria pensar com vocês nesses três versículos que nós separamos desse salmo. O salmo é razoavelmente longo, tem 22 versículos, mas eu queria pensar com vocês apenas os versos 10 a 12. É interessante porque nós vamos pensar aí que Deus é infinito em graça e misericórdia e pedir que você não faça pouco caso disto, né? E que você possa entender e fazer o seu melhor para com Deus. Olha, acompanha aí na sua Bíblia o que diz as Escrituras. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Vamos orar? Eu peço que você, nesse momento, ore ao Senhor no seu lugar. Queridos, esse é um momento tão importante, de um valor que você não sabe dimensionar, contabilizar. Eu queria que você pudesse pedir que o Senhor não deixasse você sair daqui sem ouvir a voz dele, sem você ser edificado. Para que você seja um cristão melhor, por sinal, alguém que possa viver na sua vida que glorifica o Senhor. Então vamos ter esse tempinho de oração, por gentileza. Eu quero, junto com os meus irmãos, ser edificado nessa noite. E venha, ó Deus, ministrar ao nosso coração. Cada oração aqui apresentada ao Senhor, nossa concordância de que o Senhor responda para a edificação da tua igreja e do teu povo. Torna-nos uma comunidade muito mais comprometida com a vida cristã e vivendo, a Deus, para a glória e para a honra do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. O Salmo 103, ele é um dos cânticos mais poderosos de louvor a Deus, que traz aí uma proposta de celebração da bondade e da misericórdia e do perdão de Deus. Este salmo ele inicia com o salmista Davi dizendo ao Senhor pelas suas maravilhas realizadas em sua vida, que também serve para nós nos dias de hoje. Davi destaca que é Deus quem perdoa todos os nossos pecados, é Deus quem cura todas as nossas enfermidades, quem nos concede redenção e nos enche de graça e misericórdia.
entre outros feitos maravilhosos que esse salmo destaca. Eu estou aqui apenas fazendo um resumo bem pontual. Se você for estudar esse salmo, você vai ver outras declarações do salmista Davi nesse sentido. Nos versos de 10 a 12, o salmista, ele nos revela aspectos profundos do caráter de Deus, especificamente em relação à sua graça e misericórdia diante dos nossos pecados, das nossas ações. E quando eu estava pensando exatamente nisso e na nossa vida cotidiana, queridos, como nós somos carentes da misericórdia do Senhor. Como nós estamos afetados pela presença do pecado em nossas vidas, que nos assedia em tantas circunstâncias diferenciadas e que nós, às vezes, não percebemos e pecamos contra o Senhor. E o Salmo, ele nos ensina que apesar das nossas falhas, apesar de sermos pessoas que afrontam às vezes o Senhor, e não levamos em conta o juízo de Deus, a justiça de Deus, aquele Deus que de fato não brinca com as nossas ações, o texto diz que Deus não nos trata segundo aquilo que nós merecemos, mas sim de acordo com a sua infinita graça e compaixão. O Salmo, portanto, é um convite a reconhecermos a bondade de Deus e refletirmos a sua misericórdia. E eu gostaria de aprender algumas lições com vocês nesta noite, descrita nesses versículos que nós aqui já lemos, acabamos de ler. A primeira lição é a importância da misericórdia e da graça de Deus sobre aqueles que temem a Deus. Eu queria que você pudesse lembrar exatamente disso. Você se classifica como alguém que teme a Deus? Você é alguém que assume exatamente esse entendimento e esse conceito de que você é alguém que ama o Senhor, que o Senhor te ama de forma especial, ao ponto de Ele morrer na cruz por você, e portanto você, pela fé, acredita que Ele é o teu Redentor e teu Salvador? Então eu queria aprender com você sobre a importância da misericórdia de Deus sobre aqueles que temem a Ele. Porque, meus irmãos, não é compatível a gente confessar exatamente esse Senhor, sabe, e dizer que Ele é o nosso Redentor e o nosso Salvador, e a gente não ter respeito, não ter honra, não procurar ouvir a sua voz e obedecê-lo. É incompatível. E eu queria que vocês observassem os versos 10 e 11, que é exatamente essa importância da misericórdia e da graça de Deus para com aqueles que temem o Senhor. Os versos 10 e 11 diz o seguinte: não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu conforme as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está distante da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. É interessante que esse último versículo aqui, especialmente essa última frase, ele classifica um grupo de pessoas. Ele diz que a misericórdia do Senhor é grande para com aqueles que temem a Deus. E temer a Deus aqui não é o sentido de ter medo de Deus, mas é no sentido de honrar a Deus, é no sentido de se aproximar mais dele, é de se submeter à sua vontade, é de obedecer à sua voz por amor. A ideia de ter medo, geralmente quando isso acontece, o medo proporciona uma fuga, um distanciamento do perigo que nós estamos. Não é a ideia de ter medo de Deus, porque se assim fosse, a nossa reação seria fugir de Deus, seria não estar próximo dele, seria não honrá-lo.
mas procurar fazer exatamente o contrário. E meus irmãos, Deus, em sua infinita misericórdia, Ele não nos trata de acordo com o que nós merecemos. Pense nisso. Deus, Ele é o nosso Pai, amoroso, longânimo, gracioso, bondoso, que Ele não retém a sua ira para sempre. Ele deixa para lá alguns sentimentos que às vezes provocamos, contrário à sua vontade. E se fôssemos tratados conforme os nossos pecados, estaríamos perdidos. A nossa sentença de condenação era decretada sem revogação, sem revisão de pena. Porém, Deus, em sua infinita graça, Ele nos oferece o perdão e a restauração. Não porque nós merecemos, mas porque Ele é misericordioso. Você já parou para pensar nisso? O profeta Jeremias, ele nos lembra que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos destruídos. Em outra versão diz de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. O apóstolo Paulo nos lembra também que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se você tem a graça de Deus em seu coração, é porque ela é maior do que as suas ações pecaminosas. O salmista utiliza a metáfora da distância entre o céu e a terra para ilustrar a imensidão da misericórdia de Deus, quando ele diz: pois assim como o céu está distante da terra, assim é grande a sua misericórdia para com o grupo que teme a Ele, que ama o Senhor. O céu está infinitamente distante da terra, assim como a misericórdia de Deus é incomparavelmente maior do que qualquer pecado humano. E aí, meus irmãos, nós precisamos cada dia compreender e aceitar o sacrifício de Jesus pela fé. Nós precisamos olhar para a riqueza exatamente desse sacrifício, para a oferta que foi entregue ali na cruz do Calvário, para nos garantir exatamente a cobertura, vamos assim dizer, dos nossos pecados. O Senhor cobriu com a sua graça e o seu amor os nossos pecados. Essa distância simboliza a grandeza de sua compaixão, que vai além da compreensão humana. Às vezes nós temos apenas uma ideia, e já é suficiente para nós podermos, pela fé, viver para a glória do Senhor. Nesse sentido, podemos destacar que não apenas a misericórdia, mas também a graça de Deus se manifesta nessa parceria. E aqui nós podemos chamar de dupla, né? A dupla da graça e misericórdia do Senhor sobre nós. Esta dupla é muito importante no que concerne ao tratamento de Deus ao pecado daqueles que temem a Deus. E quando nós afrontamos o Senhor, o Espírito Santo de Deus diz às Escrituras que nos constrange de que nós pecamos contra o Senhor e nos leva ao arrependimento, à confissão e dizer: Senhor, me ajude
a caminhar contigo, perdoe as minhas falhas. A misericórdia de Deus, ela é tão grande, que se Deus não nos retribui conforme as nossas iniquidades. Há um equívoco em muitas pessoas, nos dias atuais, de dizer que não vai para o céu, porque ele errou demais, porque ele pecou e afrontou o Senhor profundamente. É interessante que ele tem talvez consciência das suas afrontas, dos seus pecados, da sua miserabilidade, mas ele não compreende que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Há pessoas que não conseguem aceitar o perdão de Deus, porque não compreende a misericórdia do Senhor sobre ele. Ele compreende a sua condição de pecado, de condenação, mas não entende o que Jesus ali fez em seu lugar, na cruz do Calvário. E queridos, há pessoas no meio evangélico também, que têm dúvida da sua salvação, porque ouviu falar e porque ainda que creia, né, que Deus perdoou os seus pecados, essa pessoa ainda carrega culpa de si mesmo, se sente culpada, mas é preciso se libertar exatamente disso, e permitir que Deus trate o coração, e faça você viver em novidade de vida. A misericórdia de Deus, elas não têm fim, diz as Escrituras. E por isso o Senhor não nos retribui conforme as nossas iniquidades. Ao invés disso, Ele nos oferece o perdão e renovação. A graça de Deus nos permite uma nova oportunidade, mesmo após termos falhado. E aqui eu fico lembrando daquilo que Jesus disse a Pedro, quando Pedro pergunta, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Jesus diz, não, até 70 vezes 7. Mas é interessante que Jesus, para além do número, ele quer ensinar lições para nós, da sua misericórdia, da sua graça, que não importa se é 70 vezes 7, se é 70 mil vezes 7 mil, enfim, o seu perdão ele é infinito para conosco, quando nós compreendemos a sua misericórdia, a sua graça, e nos dispomos a viver no temor dele. A graça de Deus nos permite uma nova oportunidade de vivermos em novidade de vida. Isso é um reflexo do caráter de Deus. Ele não nos vê apenas por nossas falhas, mas por aquilo que Ele é capaz de fazer em nossas vidas. O Senhor Deus nos vê através de Jesus Cristo, que carimbou com seu sangue a nossa alma e nos deu garantia de pureza e de vida com Ele. Deus não nos trata com base em nossa conduta, mas de acordo com a sua graça. Isso é um convite a uma reflexão profunda, que eu queria que você pensasse. Dito isto, precisamos saber que nós somos chamados, queridos, somos chamados para viver em gratidão, em contentamento, por essa misericórdia incomparável. O que temos a oferecer a Deus em resposta à sua bondade, sem não um coração rendido. O que é que nós temos a oferecer? Sem não um coração temente a Ele, sem não uma disposição de amá-lo, de renunciar as nossas próprias vontades, de mortificar os nossos desejos carnais e o nosso ego, para que Deus seja glorificado e exaltado. E nesse sentido, vale lembrar que a misericórdia e a graça de Deus são favoráveis, sim, a todos aqueles que reconhecem que é pecador e que precisam do favor imerecido, que é a graça de um Deus
que é infinitamente bom e misericordioso. Portanto, eu quero exortar nesse primeiro momento aqui que você tenha um coração grato e que você louve a Deus por tudo que Ele fez e o que Ele faz para com você. Irmãos, nós não vamos longe, nós não damos um passo, nós não conseguimos desfrutar, sabe, daquilo que Deus nos concede, se Ele não fazer isso em nós. O Salmo 65, que é o texto base da devocional que eu enviei no grupo da comunidade Manancial, trata disso de maneira brilhante. É Ele quem faz a terra produzir a semente e o pão para a gente se alimentar. O Salmo 104, logo após esse Salmo 103, vai trazer a dinâmica de Deus, trazendo renovo sobre a face da terra, alimentando e sustentando todos os seres vivos. O ser humano não é capaz de produzir o seu sustento se Deus não fizer a terra produzir as riquezas. Então esta é a primeira lição que eu quero deixar com vocês. A importância da misericórdia e da graça de Deus sobre sua vida que teme ao Senhor. A segunda lição que eu quero destacar aqui com vocês é quanto à abrangência e completude do perdão de Deus. O perdão de Deus, ele é focado apenas para uma pessoa. Ele é direcionado apenas para um grupo, para uma nação. É apenas por um tempo determinado. Olha o que é que diz o verso de número 12 do texto que nós lemos. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Nesse verso, observamos a extensão e a largura da misericórdia de Deus. O salmista, ele compara a remoção dos nossos pecados com a distância entre o Oriente e o Ocidente. E esta comparação, ela simboliza a completa remoção das nossas transgressões. Por quê? Porque o Oriente e o Ocidente não se encontram. Eles estão distantes um do outro. E indica que os pecados perdoados por Deus, eles são removidos de nós de maneira definitiva. Você não precisa lembrar mais das suas ações pecaminosas. Você não tem mais necessidade de se sentir culpado pelas ações do passado, se você tem convicção de que Deus te perdoou. Às vezes, é possível a gente trazer à lembrança atitudes reprováveis. Mas é preciso lembrar e tomar posse exatamente disso, na certeza de que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Cristo, eu criei que Jesus me perdoou. E, portanto, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, diz o apóstolo Paulo. Querido, isso é confortável para nós, que nós não podemos desprezar isso. Tem gente que dentro exatamente dessa configuração de conforto, relaxa, né? Se permite, talvez, se distanciar do Senhor sem reflexão. Mas é exatamente nessa hora que nós precisamos estar vigilantes para não pecar contra o Senhor. O Oriente e o Ocidente nunca se encontram. E meus irmãos, o sacrifício de Jesus foi o único
e suficiente para resolver definitivamente o problema do pecado humano. Definitivamente. Você precisa andar todos os dias nessa novidade de vida. Portanto, é preciso lembrar que quando Deus perdoa, Ele não se lembra mais dos nossos pecados. Isaías 43, 25, Deus declara: Eu mesmo, sou quem apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. É interessante aqui que é por amor dele mesmo, por amor a ele mesmo, que Deus não sofre por causa dos teus pecados mais. Ele decidiu não mais carregar exatamente essa ira e essa raiva, porventura, que ele tenha tido de você um tempo atrás. E ele diz: por amor de mim mesmo, eu não mais me lembro dos teus pecados. A distância entre o Oriente e o Ocidente é uma representação da totalidade do perdão de Deus, que não apenas apaga, mas também remove completamente qualquer acusação contra nós. Por isso que o apóstolo Paulo diz: quem nos condenará? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Capítulo 8 da sua carta aos Romanos. Nesse sentido, se faz necessário crermos de forma indiscutível que não há nada que nos acuse, que nos condene diante do tribunal santo do santo juiz, o Deus eterno. Ah, queridos, a lista dos seus pecados no processo ali no tribunal do eterno Deus, não tem nenhuma acusação contra você. Talvez os seus pecados estejam listados todos ali. Mas na frente vai estar o carimbo: Tetelestai. Você não deve mais nada. Você já parou para pensar nisso? Se é necessário saber que o perdão de Deus transcende os limites das fronteiras do pecado, se faz necessário a gente ter a certeza disso. Nenhuma condenação há para os que temem ao Senhor. O Oriente nunca alcança o Ocidente. Assim como os nossos pecados, quando perdoados, são afastados para sempre do tribunal do Senhor. Deus não guarda rancor ou remorso. Ele purifica de tal forma que os nossos pecados são irremediavelmente apagados da sua memória. Meus irmãos, pense comigo. Pense comigo, isso aqui é muito importante. Se Deus perdoa os nossos pecados e os remove completamente, como é que nós devemos viver? O perdão de Deus, ele é vasto, ele é profundo e eterno, e portanto, somos chamados para viver livre da culpa, livre da condenação. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Devemos entender que a graça de Deus não é apenas para o passado, mas é também para o presente e para o futuro. Devemos andar em novidade de vida. O crente em Cristo, ele é liberto da prisão do pecado, podendo viver uma vida nova
em liberdade, não preso às consequências do pecado. Mas não é apenas isso. Devemos viver testemunhando de que nós fomos perdoados, que somos livres da condenação eterna e que Deus é não apenas o nosso Salvador, mas Ele é o nosso Senhor e que nós devemos cada dia caminhar dentro da sua vontade, obedecendo a Ele, amando cada vez mais esse Senhor. A vida com Cristo não nos concede apenas direito, mas deveres de viver uma vida que alegra o seu coração. Somos devedores de uma vida que produza frutos para a glória do reino dele. Ah, meus irmãos, não amemos o pecado. Não amemos as coisas perecíveis deste mundo. Não ocupemos o nosso coração com outros deuses. Ah, Pai, a Bíblia diz: não terás outros deuses diante de mim. É o primeiro mandamento que o Senhor faz ao seu povo. Que o nosso coração cada dia se renda para ouvir a voz desse Senhor. Porque a dimensão do perdão de Deus, ela te garante todos os dias da tua vida, uma vida de caminhada para a eternidade com Jesus. E isso é motivo de celebração. A terceira lição que eu quero aprender com você é quanto à relevância do perdão de Deus para a vida cristã. Paulo, ele escreve aos Coríntios dizendo: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram novas. Andamos em novidade de vida. E queridos, a maravilha da remoção dos nossos pecados deve nos proporcionar uma liberdade radical do passado. A carta aos Hebreus diz que nós não devemos mais estar presos às coisas do passado, desvencilhar-se do peso do passado, do pecado, e andar em novidade de vida. E o verso 18 aqui de 2 Coríntios 5,17, 2 Coríntios 5, aliás, ele nos diz: e tudo isto, ou seja, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. E ele segue dizendo: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, de uma vida de adoração, de comunhão com o Senhor, de celebração. Ah, queridos, que maravilha! Que importância exatamente o efeito desse perdão de Deus faz em nossas vidas nos dias de hoje. Muitos de nós carregam o peso de erros passados e se sentem escravizados por lembranças dolorosas, às vezes saudades do Egito, Egito aqui nesse contexto significa pecado, Que era o povo de Deus quando saiu da escravidão do Egito, simbolicamente, apesar de haver um país, uma nação naquele contexto, mas simbolicamente Egito, nesse contexto da saída do povo, simbolizava a prisão, a escravidão do pecado. E nós precisamos não lembrar mais do Egito. Nós somos libertos, queridos. Nós não somos mais escravos do pecado. Deus nos chama a viver de acordo com a realidade de que em Cristo nossos pecados foram completamente perdoados, removidos e temos a vida eterna. Meus irmãos, certos disto, ou seja, de que fomos reconciliados com Deus por meio de Cristo, e juntamente com aqueles que receberam um perdão pleno,
devemos ser imitadores de Deus em nossa relação com os outros. E aqui é algo importante que eu quero pensar com você. Jesus, ele nos ensinou, como está registrado em Mateus capítulo 18, versos 21 e 22, que devemos perdoar 70 vezes 7, assim como fomos perdoados. Eu acabei de dizer aqui que não é apenas 70 vezes 7, apesar de Jesus ter dito isso, ele falou isso de maneira simbólica. Mas é quantas vezes forem necessários a gente ter o perdão de Deus, a sua misericórdia nos perdoa. E como discípulos de Jesus, sempre que o nosso irmão, o nosso semelhante precisar de perdão, nós precisamos exercer exatamente isso também. Porque nós fomos perdoados. Perdoe as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Entenderam aí? A misericórdia de Deus deve ser refletida em nossas ações para com os outros. A relevância do perdão de Deus deve ser mostrada em nosso estilo de vida nos dias atuais. Assim como Deus nos perdoou, devemos também perdoar uns aos outros. Talvez esse seja o maior problema da igreja nos dias atuais. Problemas de falta de perdão, de falta de amor, de falta de empatia. Às vezes a gente esquece de que Deus não mediu esforços, de que derramou sua misericórdia infinita sobre nós e que está disposto a nos perdoar todas as vezes que nós pecamos contra Ele, mas nós temos dificuldade de ser misericordioso. Parece que a nossa misericórdia para com o nosso semelhante é extremamente limitada, não alcança o sujeito. Eu quero lembrar aqui do texto em tela, ou seja, do Salmo 103. O salmista Davi, ele expressa gratidão e adoração nesse salmo. E como esse salmista fez, nossa resposta à misericórdia de Deus deve ser também uma vida de adoração e gratidão. Nós fomos chamados para ser adoradores. Jesus certa vez disse: o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E queridos, é impossível adorar a Deus sem um coração grato. Adorar verdadeiramente, obviamente. A compreensão de que Deus, Ele nos perdoa e remove os nossos pecados de forma tão completa, essa compreensão deve nos levar a um louvor contínuo e a um compromisso de viver para a glória desse Deus. Sabe, meus irmãos, quando nós olhamos para esses versículos que nós acabamos de destacar aqui, você vai concluir que somente pela graça de Deus você é o que você é. Somente pela misericórdia de Deus você tem o que você tem. A sua eternidade está garantida sem nenhum sofrimento, sem nenhum choro, sem nenhuma lamúria, por causa da graça e da misericórdia do Senhor. Talvez a sua chegada nos portais da eternidade já esteja aí. Talvez a minha entrada na eternidade seja de hoje para amanhã, não sei. Mas sabe, queridos, eu queria que nós pudéssemos sair daqui entendendo que não importa quantos dias, quantos anos ainda teremos a viver nessa face da terra,
antes de entrar nos portais eternos com o Senhor. Mas que a gente tenha o compromisso de ser um adorador autêntico com o Senhor. Que a gente assuma o compromisso de ter um coração entregue a esse Deus e um espírito de gratidão e de contentamento pelos feitos de Deus sobre nós. Ah, pastor, mas como é que vai ser? Eu vou morrer? Eu vou deixar tudo aqui? Vai. Essa semana nós recebemos o pedido de oração pelos nossos irmãos ali na Nigéria. Mais de 100 irmãos nossos foram mortos por causa da fé. Entraram nos portais eternos com o Senhor Jesus, simplesmente porque defendiam a fé cristã. Recebemos uma outra informação pedindo oração por um irmão que foi quase degolado o seu pescoço por um inimigo do cristianismo. Porque esse inimigo do cristão, ele o obrigou a negar a sua fé. E porque ele não negou, ele foi degolado. Porque quando nós somos lavados e transformados pelo sangue do Cordeiro e compreendemos, sabe, o que Jesus fez por mim, por você ali na cruz, essas coisas, elas são secundárias. Ah, pastor, mas é muito sofrimento. É sofrimento mesmo. Jesus não prometeu que ia te livrar de todo sofrimento aqui. Ele disse, tenham bom ânimo. No mundo vocês vão passar por sofrimentos, mas tenham bom ânimo. E eu venci, ele diz, por você. Portanto, nós devemos ter um coração de adorador. Olhar para a graça e para a misericórdia de Deus. E saber que você é o que você é. Identidade de filho. Transformado pela graça redentora de Jesus. Alguém que foi um dia salvo da condenação eterna. Porque ele deu a vida por mim, por você. E ele é digno que você o adore. Ele é digno que você o sirva. Ele é digno que você o obedeça. Ele é digno que você olhe para as Escrituras, para os princípios que ela traz para nós. E você possa dizer, eu estou aqui para obedecer a tua voz. Ah, pastor, mas como é que eu vou deixar isso? Eu gosto tanto disso. Tá. Aí você tem que medir aí o seu amor pelo Senhor e o seu amor pela coisa que você não quer deixar. Porque, de fato, gratificante, meus irmãos, é gratificante honrar esse Senhor por aquilo que Ele é. Jesus agradou ao Pai em obedecer tudo que o Pai mandou Ele fazer por amor a nós. Por amor a nós. Isso fez toda a diferença para nós nos dias de hoje. Eu quero orar com você, porque o sacrifício de Jesus há 2000 anos atrás não foi em vão. Ele tornou você um adorador. E que você o adore com alegria e com dedicação na sua presença. Amém?